Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar, né? Sempre espera um pouquinho, hoje vai ser só esses 5 minutinhos mesmo, porque de manhã não deu tempo quase nada e a gente tem que dar tempo, tá certo? Então, a gente vai dar continuidade, né? Primeiro continuar o teste que a gente estava vendo, a PERD. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não lembro quais os testes que a gente viu do APERD. Eu lembro que eu falei sobre o primeiro, né, o teste de agilidade e o equilíbrio dinâmico, que era o das cadeiras. Vou abrir aqui para a gente. Lembro que falei da flexibilidade e de resistência cardiorrespiratória, que era o teste de 6 minutos. Foram só esses três ou eu falei de algum outro do APERD, que são 5? Eu acho que eu falei desses 3 e ficaram faltando os outros 2. Alguém lembra? Ninguém a me ajudar? Não? Chefe, qual é os outros dois que está faltando? Um é o de coordenação, que é o das latinhas de refrigerante. Esse eu falei? Não. Pronto, então, esse da coordenação e o outro eu tenho certeza que eu não falei, que era o de força de membro superior. Também Então, não. pronto. Então, vou abrir aqui para vocês, para a gente ver. Então, acredito que tenha sido esses mesmo que eu. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Já estão vendo o slide? Estão vendo o slide? Certo, então vamos lá. Desse teste, né, do APERD, que é um teste com idosos, ficou faltando a gente ver 2 testes. Esse aqui, que é o teste de coordenação, ok? Então, como é esse teste? Nós precisaremos de 3 latinhas de refrigerante cheias, certo? Precisam ser cheias, professora? Precisam. Por quê? Porque elas dão uma maior segurança, maior firmeza, tanto para eles na hora de segurarem, quanto na hora de colocarem a latinha na mesa e ela ficar firme, certo? Ela não desequilibrar, não cair, acontecer algum vento, alguma coisa. Então, é importante que as latas de refrigerante sejam cheias, ok? Então, como é esse teste? Eu vou colocar aqui o exemplo como se a pessoa for destra, ela vai iniciar o teste. Ela vai fazer o teste com a mão direita, claro, tá certo? E aí ela vai iniciar o teste
da direita para a esquerda, e em seguida ela vai fazer a segunda parte, que é da esquerda para a direita. Que nessa imagem aí, acredito que vocês estejam vendo como é que faz o teste. Né? Então, ela pega a latinha com o polegar apontado para cima, como tem aí na imagem, e vai colocar a latinha na posição contrária. Pega a segunda latinha, bota na posição contrária. E pega a terceira latinha e bota na posição contrária. O que, que ela vai fazer? Para voltar as latinhas, ela iniciou com o polegar para cima. Ela iniciou com o polegar para cima, né? Então, para voltar as latinhas para a posição inicial, ela vai iniciar com o polegar para baixo. Então, ela vai pegar a latinha com o polegar para baixo, muda a posição da latinha, pega a outra, muda e pega a terceira e muda. Ficou claro para vocês? Dá para vocês entenderem essa imagem, o teste, como é que ele é feito? Ok? Pronto. Pronto. Esse teste aqui é o teste que eles consideram um teste de coordenação. Ok? Se ela for sinistra, né? Se ela utilizar a mão esquerda, for predominante a mão esquerda, ela vai iniciar também com o polegar para cima, só que as latinhas vão iniciar da esquerda para a direita. Então, ela vai pegar a latinha, fazer o mesmo movimento. E na hora de retornar, polegar para baixo e fazer o mesmo movimento. Não é um teste para fazer com as duas mãos, tá certo? É um teste que vai fazer com a mão que ele tem dominância. Se tiverem dúvida, vocês perguntam. E o último teste, que é o teste de força, ó, de membros superiores. Ok? Então, a gente vai precisar para as mulheres, né, ó, são halteres de 1,8 quilos, e para os homens são halteres de 3,6 quilos, né? Ou seja, 1,8 kg e 3,6 kg. Certo? Então, o que que eles vão fazer? Aqui tem a posição direitinho. Então, eles colocam ó, sentados, né? Apoiando as costas no encosto da cadeira, com o tronco ereto, a planta dos pés, né? A parte de baixo apoiado no chão, tá certo? É importante que esteja realmente apoiado, ok? E o braço dominante deve permanecer relaxado e estendido ao longo do corpo, porque é com esse braço que ele vai fazer o movimento. O outro braço, que é o que não é dominante, ele vai colocar em cima da coxa, certo? E aí, ele com o braço dominante, ele vai segurar o halter aqui embaixo, né? Como a palma da mão vai estar direcionada para o corpo. Aí aqui ele descreve direitinho, que o avaliador vai colocar a mão sobre o bíceps, certo? E aí o que que ele vai fazer, o movimento que ele vai fazer, ele vai contrair, né, ao sinal do avaliador, ele vai contrair até encostar, o que ele coloca, até encostar, ele faz a flexão, né, do cotovelo, até que o antebraço toque na mão do avaliador, desse avaliador que está com a mão sobre o tríceps. Pronto, ele vai fazer isso, ele vai marcar, isso ele faz o teste, né? E depois ele vai ter 30 segundos para ver quantas repetições ele consegue fazer. Ok? Esse teste. Tem alguma dúvida? E aí, nos 30 segundos, ele vai ver quantas vezes ele consegue fazer.
E o avaliador vai registrar. Nenhuma dúvida? Tudo ok? Tudo ok? Vou passar para frente. E para a gente finalizar esse teste, temos a classificação. Aqui é a classificação. Tem dois tipos de classificação para esse teste. Eu, Michele, prefiro utilizar essa classificação em 5 do que essa classificação em 3, ok? Se vocês classificarem em 5, vocês veem que o padrão aqui é um pouco diferente desse padrão que a gente classifica em 3 categorias. Então, nessa de 5 categorias, é classificada em muito fraco, fraco, regular, bom e muito bom. E aí a gente olha cada um desses testes, o resultado, e vê como foi que o idoso se saiu em cada um dos testes. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o fraco, nessa dividido em 5 categorias, no de flexibilidade, ele vai de 27 a 34 centímetros. Ele é considerado fraco. Se for nessa categoria de 3, nessa classificação, igual ou menor que 33 é que é considerado fraco. E aí vocês veem aqui, no de coordenação, 66 segundos, né? Ele fez lá o movimento lá com as latinhas, 66 segundos. Menor ou igual a 66 é muito fraco. E menor ou maior ou igual a 66, muito fraco. E aqui, menor ou igual a 26, muito bom. Aí vocês, sendo que essa classificação aqui, vocês que vão optar. Claro, se vocês forem utilizar de 3, vai utilizar de 3 para todos os testes, e se for utilizar a classificação em 5 categorias, em todos os testes. Ok? Tem alguma dúvida, pergunta, colocação, observação, algo? Nada sobre esse teste, tudo ok? Boa noite aos que chegaram depois, que eu dei boa noite. Ok? Posso passar para o próximo teste, sem dúvidas nesse? Isso, Luiz Tales, essa classificação é para todos os testes apresentados. Cada um desses aqui, eu não sei aqui se vocês estão vendo, esse aqui é para flexibilidade, que é lá o banco de Wells, ou então aquela marcação que a gente aprendeu a fazer. Esse outro aqui é o teste de coordenação, esse aqui o de agilidade, esse aqui é o de força e esse o de resistência. Então, são 5 testes, e aí a gente tem esses dois tipos de classificação que são aceitos. Kátia, é melhor depois você olhar o vídeo da aula, tá certo? Porque para eu passar por cima, eu teria que explicar tudo realmente novamente, tá bom? Então, assim, é melhor que você veja direitinho o vídeo da aula, e aí qualquer dúvida que você tenha, aí você pergunta na próxima aula que eu tiro a dúvida, ok? Tá bom? Pronto, pois obrigada. Então, eu vou agora, vou tirar essa apresentação e já vou colocar do nosso próximo teste. Já vou abrir aqui para vocês, quando vocês estiverem vendo. Aí vocês já me avisem.
Já estão vendo? Ótimo. Então, que teste é esse que a gente vai ver agora? Eu vou explicar ele sendo o teste que é chamado de Escala de Desenvolvimento Motor, EDM, certo? Que é igual à escala motora para a terceira idade. Os testes são os mesmos. Eu não sei se vocês observaram que eu já tinha postado lá o material para vocês dessa aula, né? Então, lá tem os testes bem direitinho. Então, são os mesmos testes. Então, a gente vai ver aqui 2 em 1. Um. Os testes aqui tanto servem para fazer a EDM, que é a Escala de Desenvolvimento Motor, quanto servem para fazer o ENT, Escala Motora para a Terceira Idade. Ok? O EDM é para crianças de 2 a 11 anos e o ENT para idosos a partir de 60 anos. Ok? Então, os testes são os mesmos. Vamos lá. Aqui eu coloquei esse slide aqui com os propósitos, né? É importante que a gente faça esses testes. Eu até coloquei para vocês em outras aulas, só para enfatizar, né? Que a gente, fazendo os testes, a gente vê como está o desenvolvimento, né? Da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, em vários aspectos. E aí, claro, cada teste tem os aspectos que ele está avaliando. E aí é o que a gente tem que observar, né? Eu até coloquei, por exemplo, todos esses testes que são feitos, testes realmente, a gente utiliza com crianças a partir de 2 anos. Como a gente viu, KTK, 5 anos, né? Então, varia de teste para teste. Antes disso, o que a gente faz? A gente faz aqueles nossos testes pelo padrão de desenvolvimento. Ver se a criança está fazendo a apreensão, como é que ela faz a sucção, como é que ela faz a procura, a questão da postura, né? Quando é que ela começou a sentar, quando é que ela começou a andar. Então, a gente faz esses testes com a criança para observar também como está o padrão de desenvolvimento. Ok? Aqui a gente vai aplicar aqui, são 6 categorias, né? Essa última lateralidade é só de observação, né? Então, a motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e organização temporal. A lateralidade é apenas para a gente observar se ela predomina direita, esquerda, certo? Olho, membros superiores e membros inferiores, ok? Pedem que, quando for aplicar, que seja um local silencioso, sem trânsito, né? Sem que pessoas fiquem passando, um local espaçoso, iluminado, ventilado e organizado. Por que é importante que o espaço seja assim? Para que a criança não tenha interferências. Porque um local que não seja organizado, então vai atrapalhar a concentração da criança. Um local que seja quente, ela não vai querer fazer, ela vai ficar enfadada, né? Não vai ser, pode não ser satisfatório. Então, é interessante que a gente possa ter esse cuidado, ok? Aqui, gente, esse cálculo aqui, ó, a IMG é a idade motora geral, e o cálculo dela é feito pela soma da idade motora para cada um dos aspectos motores que a gente viu aqui em cima, motricidade fina, motricidade global. Então, cada um desses aspectos motores é um IM desse aqui, M1, IM2, M3, M4, M5 e M6. Depois disso, a gente vai dividir por 6 para poder dar o cálculo do índice da idade motora geral. Ok? Eu vou abrir aqui também agora para vocês observarem a ficha, certo? E aí a gente vai começar a preencher a ficha. De manhã eu comecei a preencher com os meninos, eu vou botar aqui, a gente salva com outro nome,
para a gente preencher. O que eu quero que vocês observem? Que quando já passou 15 dias, a gente considera já um mês da criança. Por exemplo, digamos que a criança. Não, vamos dar logo o exemplo mesmo, deixa eu abrir. Lembrando que o cálculo é feito em meses, certo? O cálculo é feito em meses, não é feito em anos. Então, já aí quem quer ajudar, já escolhe aí uma criança, uma data de nascimento para uma criança que tem entre 2 e 11 anos, para a gente começar aqui o exemplo. Renê, o que é 2010, Renê? Me ajude. Vou abrir aqui a ficha, viu? Vou parar lá a apresentação e abrir aqui a ficha. Mas é dia, mês e ano, Renê. Já viu uma criança nascer só em 2010? Pronto, já temos aqui. Água. Água. Olha. Vamos ver aqui a data, né? Aqui, ó, dia 2/10/2010. Ótimo. Então, vamos colocar aqui. Vocês já estão vendo a ficha? Estão? Sim, pronto. Então, vamos começar a preencher. Gente, deixa eu... Peraí. Pronto. Dia 2/10/2010. Qual é a idade em meses dessa criança? Calculem aí para mim, por favor. Calcular aqui também, para quando vocês disserem, né? Eu vou estar certo ou errado. Tá? E aí, alguém? 119? Por que, Deise? Não é 119. Façam aí rapidinho o cálculo. Eu preciso de vocês, porque eu quero que vocês aprendam. Tá certo, mas você fez que conta, Deise? Mesmo de cabeça, que é só para os colegas também entenderem o raciocínio. Ninguém mais, gente. Eu não sei fazer essa conta, não.
Eu fiz, eu fiz 9 vezes 12, né? Porque de 2010 a 2019 dá 9 anos. Aí fiz 9 vezes 12, que é a quantidade de meses, Certo. e contei os outros meses, que é o quê? 6 mais 7, 8, né? Mais os meses fora, mas eu fiz só por de cabeça, não usei calculadora, não. Meu raciocínio foi esse. Pronto. Certo. Então, o raciocínio foi certo. Só a conta que foi um pouco a mais. Então, a Deise explicou bem direitinho. Ela tem 9 anos, então a gente tem que considerar 9 vezes 12, que dá 108, ok? Mais os meses que tem a mais. Então, se ela nasceu em outubro, a gente vai contar o quê? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Deu quantos? 8. Então, 108 mais 8, 116. Ok? Aí, deixem eu dar um exemplo. Deixem eu dar um exemplo, ver aqui a fichinha de novo. Aqui, então, ela tem o quê? 118 meses. Claro, hoje, a data aqui de aplicação, como é hoje, dia 10, então, a gente contou, ela, dia 2 contou um mês, tá certo? Digamos que esse teste fosse ser realizado com ela no dia 30 de junho. Qual a idade de meses que vocês colocariam se o teste fosse feito dia 30 de junho? Aí é 619, eu tinha acertado. Exatamente, muito bem. Eu acho que é porque você já estava prevendo aí o que eu iria perguntar depois. Pronto, então é exatamente isso. Aí seriam 119. Por quê? Porque a gente já passaria de 15 dias, e aí, passando de 15 dias, a gente já considera um mês. Renê, essa nosso aí é do sexo masculino ou feminino? Já que foi você que deu o exemplo. Renê. Feminino. Feminino, professor. Pronto. Certo. Feminino. Diga aí logo o peso e a altura para a gente já preencher aqui na ficha. Feminino, peso. Vai, David, diz aí o peso aí. 45 quilos. Meu Deus! Gente, Eu ia dizer 33. tá bom, 33. Eu vou botar 33 e já é um pouquinho, né? Já bem gordinho. E a altura? Metro e 10. Ixi, aí é bem gordinho mesmo, bem gordinha. Vamos botar 1,30 m, vamos? Vamos, né? Para melhorar aí para essa menina. Vamos melhorar. Pronto. Pronto, então vamos lá. Já temos aqui os dados, ok? E aqui, gente, vamos primeiro aprender a preencher essa tabela aqui, essa parte de cima da tabela. Se tem, eu não sei como é, para botar as duas telas para vocês, então pronto, a gente vai ficar vendo lá os slides, mas a gente vai agora dar o exemplo, e aí lá no slide tem explicando o exemplo para vocês. Como é que tem lá no slide dizendo que a pontuação, ela pode ser 1, 0 ou meio, certo?
Quando é que é 1? Quando ela teve êxito. Quando é que é 0? Quando ela não teve êxito. E quando é que é meio? Quando o teste é para ser feito com lado direito e lado esquerdo, e ela só teve êxito em um dos dois lados. Ok? Então, só tem essas 3 possibilidades de pontuação. Ou 1, se ela teve êxito, 0, se ela não teve êxito, e meio, se ela teve êxito só com um dos dois lados. Isso aí ficou claro para vocês? Dá pra senhora explicar? Dá só para repetir essa parte aí, por favor. Pronto. A partir de agora, a gente vai ver os testes. E cada teste, ele vai ser pontuado nessa tabela que vocês estão vendo aí. Estão vendo, né, a tabela? Sim. Pronto. Então, cada teste. A gente vai ver o teste de motricidade fina, o teste de 2 anos. Digamos que essa nossa menina aí, ela conseguiu realizar com sucesso. A gente coloca 1. Se ela não conseguiu realizar, a gente colocaria 0. E alguns testes, esses aqui só é feito com a mão mesmo. Alguns testes são feitos com as 2 mãos ou com as 2 pernas. E aí, se for feito com os 2, e ela conseguir êxito com um lado e com o outro não, a gente coloca meio. Porque ela só acertou, só teve êxito na metade. Ok? Aí eu queria que você repetisse só o um é êxito e os outros são o quê? O 1 é êxito, o 0 é quando não teve êxito, quando não conseguiu fazer, e o meio ponto é quando ela fez com um lado só do corpo. Ok? Show, hein? Explicação dessa daí, o cara vai acertar. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou tirar agora essa apresentação aí da tabela para vocês, para a gente ver os slides, que é um pouco melhor. Se a tabela, gente, aqui, ó, só para reforçar. Aqui é o teste para 2 anos, aqui é o teste de 3 anos, 4 anos. Então, todos os 6 testes, eles têm de 2 a 11 anos, já que o teste é feito de 2 a 11 anos. Ok? Depois a gente vê essa parte de baixo da tabela, que é um pouquinho mais complicada. Então, essa parte de cima aqui a gente vai completar daqui a pouco. Vou apagar isso aqui, que isso aí foi do turno da manhã. Não quer apagar, não. Pronto. Então, vou agora colocar para vocês de novo os slides. Depois a gente vai ver esses outros. Já estão vendo os slides? Estão vendo os slides já? Sim. Pronto. Então, esses cálculos a gente vai aprender depois, tá certo? E aqui é a classificação. O Rosa Neto, que foi quem idealizou, quem validou, quem fez tudo em relação a esse teste, ele fez essa classificação aqui. Certo? É uma classificação de quê? Do desenvolvimento motor. Né? O que a gente viu? KTK é um teste de coordenação. Ok? Esse aqui é o do desenvolvimento motor. É um teste que dá o resultado de como está o desenvolvimento motor. Então, ele classificou em muito superior, superior, normal alto, normal médio, normal baixo, inferior e muito inferior, de acordo com a pontuação que a gente vai ver mais à frente. Aqui é sobre essa pontuação que eu já expliquei para vocês. Aqui é a idade em meses, explicando como é que faz. E aqui a gente vai iniciar os testes. Gente, o que o Rosa Neto, ele indica em relação aos testes? Por exemplo, a nossa criança tem 9 anos, não é isso?
Ele indica que se a criança tem 9 anos, eu inicie com ela, o ideal é iniciar no mínimo do teste de 7 anos, 2 anos a menos do que a idade que ela tem. Professora, eu posso iniciar de 2 anos? Pode. A maioria das vezes, eu, quando vou aplicar esse teste, prefiro iniciar com um teste de 2 anos, porque aí a gente vai tendo uma avaliação melhor daquela criança, certo? Ah, professora, eu posso começar só com o teste de 9 anos? Pode. Ela tem 9 anos, eu posso começar com um teste só a partir de 9 anos. Não tem problema. Digamos que ela não consiga, começou com de 9 anos, não consiga. Então, reduz para 7 anos. Professora, ela também não conseguiu. Eu reduzo logo para 2 anos. Mas aí vocês podem ir reduzindo de 2 em 2 anos para ver qual é o primeiro que ela consegue fazer. Ok? Então, nosso teste de motricidade fina. O primeiro teste é a construção de uma torre. Ok? O material tem 12 cubos. Na frente dela, nós que estamos avaliando, a gente faz uma torre com 4 cubos desses e pede para que ela faça um igual, certo? O que a gente só diz que ela faça igual? A cor, nesse teste especificamente, não faz diferença. Independente, por exemplo, os cubos são coloridos, mas não importa se na hora ela não colocou na mesma ordem que a gente, porque como é um teste de motricidade fina, vai observar se ela consegue construir uma torre. E aí, ela ou vai construir uma torre com 4 cubos ou mais, certo? Se ela construir com menos cubos, inválido. E se ela não conseguir construir, inválido. Então, digamos que a nossa criança aí para vocês, vocês acham que ela conseguiu fazer esse teste? Ela conseguiu, ela tem 9 anos, ela conseguiu colocar 4 cubos, um em cima do outro? Sim. Sim, então lá na tabela eu vou colocar o quê? Isso, exatamente. Então, vamos lá. O segundo teste, que é para crianças de 3 anos, eles vão fazer uma ponte. Uma ponte, vocês estão vendo essa imagenzinha aí, né? A gente mostra o que é a ponte para ela, ó, é só 2 cubos apoiando um cubo em cima, ok? Não precisa estar bem retinho, organizado da mesma forma. A gente vai fazer um e mostrar para ela e pede para que ela faça igual. Olha o que ele coloca. É suficiente que a ponte fique montada, ainda que não esteja bem equilibrada. Ah, ela ficou torta, não tem problema. Contanto que a criança consiga montar. Ok? Nossa criança conseguiu fazer esse teste de 3 anos? Sim, então, o que a gente coloca lá na tabela? 1. A gente vai agora para o teste de 4 anos. Todos esses testes, gente, eu até de manhã falei, a maleta, se vocês, eu coloquei lá o site, né, do Rosa Neto, que é o Motricidade, ele vende uma maleta com todo esse material, inclusive o livro vem junto. Mas a maleta é mais de R$1.000, né? E são materiais simples que a gente consegue até mais produzir e tudo, ter um material com menos, né? Mas ele tem essa maleta para vender já pronta lá. Ó, vamos lá. O teste de 4 anos. Por que eu falei da maleta? Porque às vezes a gente quer fazer, por exemplo, esse teste aqui que é o da agulha. Aí a gente quer pegar qualquer agulha, qualquer linha e fazer o teste. Não pode, certo? Não pode fazer o teste com qualquer linha, qualquer agulha. Por quê? Porque é um teste validado, então deve obedecer aos padrões. Ok? Então, aqui, ele pede que a linha seja número 60 e que a agulha seja de 1 centímetro por 1 milímetro.
ok? Aí o que ele coloca? Que a linha deve estar com 15 centímetros, as duas mãos afastadas 10 centímetros uma da outra, tá certo? E aqui acima deve estar sobrando 2 centímetros da linha. Também é importante isso. Eu não sei como é que vocês colocam a linha na agulha, se vocês já tentaram colocar uma linha na agulha, mas muita gente pega bem na pontinha da linha e ainda mela-se na boca, né, na saliva e coloca. Não, tá, gente? Tem que ter 2 centímetros aqui acima, sobrando da linha, porque é um teste validado e ele validou o teste dessa forma. Ok? Então, a criança quer pegar lá na pontinha da linha para ficar mais fácil. Não. Ok? Para estar 2 centímetros sobrando. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, que eu acho que eu expliquei bem, mas às vezes não expliquei. Ok? Então, a criança ela vai ter 9 segundos para tentar realizar esse teste. 9 segundos, conseguiu, ótimo. Não conseguiu, tem mais uma chance. Se ela não conseguiu, a gente coloca lá 0. Mas vocês acham que a nossa criança, ela conseguiu ou não conseguiu? A segunda chance ela conseguiu. Conseguiu, Vinícius, o Wendel? Conseguiu. Conseguiu, a nossa criança conseguiu. O que você tinha falado? Era o Renê que tinha falado? Eu ia dizer que na segunda chance ela conseguiu, professor. Olha aí, ótimo. Não importa qual foi a chance, o que importa é que ela conseguiu e a gente colocou o que lá na tabela? Ótimo. Vamos lá. Passamos para o teste de 5 anos. O cordão, esses cordões que a gente usa para amarrar o tênis mesmo, né? Que a gente, cadarço. Aí ele coloca que é importante que tenha 45 centímetros, que seja grande, não seja tão pequeno. Esse aí da imagem é super pequeno, mas é importante que o cordão seja grande. E a gente demonstra para ela como faz um nó no lápis. E aí pede para que ela faça o nó no nosso dedo. Pronto, só isso, ela fazer um nó. O que ele coloca? Pode ser qualquer tipo de nó, mas que não desmanche, certo? Não, se a criança fez só enlaçou, né, o cordão, ela não deu um nó, não é válido porque vai desmanchar, né? Se a gente for tirar do dedo, por exemplo, vai desmanchar. Então, só é válido se ela conseguir fazer um nó, que não desmanche, ok? Então, nossa criança conseguiu fazer esse teste de 5 anos ou não? Eu vou perguntar agora para as pessoas. Na ordem Não. que tá. Não. Pronto, a É Deise já tá ótimo. Eu ia falar assim, ó. Como essa criança lá do Tabuleiro do Norte, ela conseguiu, entendeu? Mas, ó, esse teste é para 5 anos, ela já tem 9, ela poderia ter. Mas a Deise disse que ela não conseguiu, eu já zerei aqui para ela. Nesse teste, gente, se ela zerou, ela não continuaria a fazer os outros testes, ok? A nossa criança, ela não vai continuar, mas eu vou explicar os outros testes que vocês precisam aprender. Eu já zerei aqui na tabela o teste dela, ok? Mas eu vou explicar. O teste de 6 anos é um labirinto, certo? O modelo do labirinto, o próprio Rosa Neto já traz o modelo do labirinto. Então, quando eu vou pegar qualquer labirinto aqui, pegar aquelas revistinhas de criança, quadrinhos, sei lá, né, que tem uns joguinhos desse, vou usar. Não pode, ok? É o labirinto padrão do teste. Então, aqui eu vou passar aqui para vocês verem, ó, o que ela tem que fazer, né? O lápis e chegar do início ao fim do labirinto sem levantar o lápis. Ou seja, ela pode levantar. O que ele coloca? Aqui são quando é que é considerado erro. Se com a mão dominante, pronto, ó, esse é o primeiro teste,
que é feito com as duas mãos. Então, ó, se a linha ultrapassar o labirinto mais de 2 vezes com a mão dominante e mais de 3 vezes com a mão dominante, é considerado como se ela não tivesse êxito no teste, ou se ela levantar mais de uma vez o lápis do papel. Ou seja, no percurso do labirinto, ela só vai poder levantar o lápis uma vez do papel. Levantou mais de uma vez, já não teve êxito. Certo? O que a gente tem que observar? Além de observar esses detalhes, né? Esses pontos referentes ao teste, a gente tem que fazer a marcação de tempo. Com a mão dominante, ela vai ter 20 segundos para conseguir fazer o labirinto, e com a mão não dominante, ela vai ter 1 minuto e 25 segundos. Eu disse só 20 segundos, né? Ela vai ter 1 minuto e 20 segundos, e na outra, 1 minuto e 25 segundos. Certo? Para realizar esse teste. Ok? Ela tem 2 tentativas com cada mão. Ficou claro esse teste? É um teste. Pronto, é um teste de 6 anos. Lembrando, gente, que a nossa criança lá já parou, porque ela não conseguiu fazer o de 5 anos. Ok? Lembrando, por exemplo, digamos que esse teste aí a gente tivesse realizando, e a criança conseguiu fazer com a mão direita, ela levantou 2 vezes, mas com a mão, tem predominância com a mão direita. Então, e com a mão esquerda, ela levantou 4 vezes. Ela bateu na linha, né? Ultrapassou a linha do labirinto. Ela teria tido êxito. Qual seria a pontuação que a gente iria colocar lá na tabela? Meio. Isso, meio, porque ela só teve êxito com uma das mãos. Certo? Vamos lá para o teste de 7 anos. 7 anos é o teste da bolinha de papel. Bolinha é aquele papel de seda, conhecem, né? Aquele papel que faz arraia, bandeirinha de festa junina. Pronto, então um papelzinho daquele, com 5 centímetros, certo? De lado. Como é um quadrado, então vai ter 5 centímetros de cada lado. Como é que é o teste? A gente vai pegar, a criança vai pegar o papel, a palma da mão para baixo, e vai amassar o papel. Certo? Então, ela vai amassar o papel, ela vai fazer com as 2 mãos, com a mão dominante e com a outra mão. Certo? Não pode ajudar. O que a gente vai observar? Se a bolinha ficou compacta, e ela vai ter o quê? 15 segundos para fazer com a mão dominante e 20 segundos para a mão não dominante. E aí, o que a gente vai observar durante esse tempo? Se a bolinha ficou muito compacta, se ela está bem compacta. Ela tem 2 tentativas para cada mão. Ok? Nesse slide tem essa observação. Observar-se as cincinesias, porque a gente já viu, lembram, né, quando eu estava falando, quando a criança tem cincinesia, ela está apertando aqui com a mão direita, por exemplo, fazendo a bolinha, né, com a mão direita, e aí ela com a outra mão fica tensionando a mão, ou então fica repetindo o mesmo movimento que ela está fazendo com a mão direita, certo? Então, não é que se ela fizer isso, não vai invalidar o teste dela, a gente só observa, porque é um dos testes que a gente consegue observar se a criança apresenta cincinesia, ok? Aí, se ela conseguiu fazer uma bolinha com a mão direita bem compacta, mas com a mão esquerda não ficou tão compacta, quanto é que ela vai pontuar? Meio. Meio, ótimo. Próximo teste. Boa noite, Rian. Próximo, 8 anos. Gente, agora quem é que vai ligar a câmera? Seu Ronaldo já está com a câmera ligada, vai ser ele mesmo. Vamos fazer esse teste, seu Ronaldo? Vamos? Pode ser. Ótimo. Então,
Ó, esse teste aqui com a mão, estão vendo minha mão, vocês? O que que a gente vai fazer? Eu vou explicar, seu Ronaldo, daqui a pouco é o senhor. Certo? O que que a gente vai pedir para a criança fazer? Ela contar 5, começa do dedo mínimo. Então, ela vai contar 5, 4, com o polegar da outra mão, ela vai contando. 5, 4, 3, 2, 1. Para voltar, ela não vai dizer 1 de novo, não. Ela vai voltar. Do jeito que ela parou aqui, 1, ela vai voltar. 2, 3, 4 e 5. Certo? Porque se ela bater mais de uma vez no dedo, vai invalidar o teste. Né? Ela vai zerar, ela não vai ter êxito. Se na hora que ela estiver fazendo isso aqui, ela bater 2 vezes no dedo, invalidou. Mesmo que não seja no último, ela bateu aqui tocou no dedo mínimo, aí tocou de novo, invalidou. Né? Ele coloca aqui que são os considerados erros, tocar várias vezes no mesmo dedo, tocar 2 dedos juntos, né? A criança tocou 2 dedos juntos, não pode, tá certo? Pular um dedo também não pode, e ultrapassar o tempo, que são 5 segundos, ok? Então, faz com uma mão e depois faz com a outra. Eu só mostrei com uma porque eu sou craque, sou excelente. Com a outra eu não vou demonstrar não, porque pode não sair adequado, né? Mas o seu Ronaldo, ele disse que ia contribuir aqui com a nossa aula, e aí ele vai fazer. Seu Ronaldo, para dar mais segurança, faça primeiro com a sua mão dominante, depois faça primeiro o polegar na sua mão dominante. Qual é a sua mão dominante, seu Ronaldo? Direita. Direita. Então, o senhor vai pegar o polegar da direita e fazer aí bem direitinho para a gente ver. Isso, começa do dedo mínimo. E bote a mão um pouquinho mais para o seu lado direito. Isso, para poder ver tudinho. Tá bom? Isso, tá ótimo. Tá ótimo, pode fazer. Bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. Gente, ele acertou? Invalidou o teste. Isso, porque o seu Ronaldo bateu 2 vezes no 1. Ah, tá. Vai direto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sem repetir 1. Mas agora você vai fazer com a outra mão. Foi em 5 segundos, viu, gente? Eu contei. Pode começar, seu Ronaldo. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5. Ótimo, aí foi menos de 5 segundos. Pronto, então eles têm 2 tentativas com cada mão. Ok? O próximo teste aí eu vou pedir para outra pessoa, viu? Se preparem. De manhã eu falei uma coisa que os meninos ficaram meio assim, então liguem a câmera, basta estar vestidos, ok? O resto pode estar aí do jeito que vocês acharem adequado, mas, por favor, de camisa, pelo menos, né? Então, vamos lá. O próximo teste. Já vou escolher aqui na ordem, viu? Se preparem, que eu vou escolher aqui na ordem que está aqui aparecendo para mim. O próximo teste é o lançamento com uma bola, o teste de 9 anos. Arremessar uma bola de 6 centímetros de diâmetro, essas bolas que a gente encontra facilmente, né, na rua, 6 centímetros de diâmetro, e um alvo de 25 centímetros. Esse alvo a gente faz mesmo, o que vem na maleta é de EVA, né, mas a gente pode fazer até de papel, não importa, porque a gente vai pregar esse alvo na parede, certo? A criança ou o idoso, né, vai estar a 1,5 metro de distância do alvo, certo? E ele vai jogar essa bola no alvo. O que ele coloca? Que eles têm 3 chances com a mão direita e 3 chances com a mão esquerda. Com a mão dominante, ele tem que acertar pelo menos 2 vezes, e com a mão não dominante, eles têm que acertar uma vez. Ok? Só são essas 3 tentativas mesmo. Ficou claro?
A altura, gente, ele não determina, né? Que a altura, eu sempre coloco a altura, tá? O que ele coloca? Situado na altura do peito. Aí vocês, a altura do peito, vai fazer com 10 crianças, então vocês têm um padrão da altura mesmo daquela criança. Coloca na altura do peito, não coloca lá em cima, às vezes a criança quer jogar muito para cima. Então, o padrão é a altura do peito da criança, ok? Ok? Deixa eu ver se não que ok. Ok. Sim, vamos lá. O próximo teste, eu acho que é esse que eu vou pedir um voluntário. Isso, quem é que vai ser? Vai ser um voluntário, uma voluntária, ou eu vou ter que chamar o primeiro aqui da minha lista? Ninguém se voluntaria. Olha que eu chamo. Vou chamar. Chamo na ordem, Renê, na ordem é tu. Eu ia até tirar uma foto, mas o meu celular descarregou. Então não dá para eu tirar foto. Ótimo, Renê. Muito bem, olha aí, de camisa, ótimo. Vamos começar a Tá ótimo, olha aí, fardinho e tudo, ótimo. Vamos lá. O que é esse teste? É o teste do círculo. Eu vou mostrar para vocês como é. Esse eu sei fazer, hein, gente? Sei fazer também só com uma mão, só para um lado, quer dizer. Como é o teste? Vocês estão vendo minhas mãos? Estão? Polegar direito no indicador esquerdo e polegar esquerdo no indicador direito. Ok? Vocês estão vendo que ficou um círculo meio quadrado, mas ficou um círculo? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Conseguem ver, ó? Sim, dá para ver. Pronto, então é esse o movimento. Ok, Renê? Vamos ver o que o teste diz em relação a tempo e tudo, para ver se o Renê consegue fazer direitinho. Aqui, o movimento é esse, certo? E aí, o que ele coloca? 10 segundos, a criança tem que conseguir fazer pelo menos 10 círculos, 10 movimentos desses. Ele coloca, ó, devem ser feitos com a maior velocidade possível. Em torno de 10 segundos, a criança fecha os olhos e continua por um espaço de mais 10 segundos. Ok? Aí a gente vai marcar, peraí. Cadê o Renê? Renê? Vamos lá? Vamos lá, o Renê vai fazer aí isso. Ótimo, Renê, acho que aí, ó, acho que você vai dar aula por mim, porque a visualização aí é ótima. Ixi, faz aí, Renê, só um para a gente ver. Isso, fica até confusa. Vai, pode fazendo que eu vou marcar agora. Calma aí que eu vou marcar os 10 segundos para ver se tu faz 10. Quando eu disser, valendo, viu? Peraí. Valendo, Renê, vai, valendo. Ótimo. Deu certíssimo, Renê. Pronto. O Renê, se a gente quisesse testar, só para ver como é que ele faz o movimento, pediria para ele fechar os olhos, só para a gente ver se realmente o movimento ele faz de forma mais suave, né? Eu tenho o costume de fazer esse movimento, então eu faço bem rapidamente. Isso. Vai, Renê, agora faz uns 5 vezes, depois fecha o olho e faz de novo. E continua fazendo. Olha aí, coordenação, ótima. Obrigada, Renê. Pronto, então esse teste é o teste de 10 anos. E o último, que é o teste de 11 anos, é o de agarrar a bola. Ok? A gente vai lançar. Aqui, gente, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós que vamos lançar a bola para as crianças ou para o idoso. Então, a responsabilidade é nossa de a criança receber ou não também a bola.
Então, a gente vai arremessar, aqui tem a posição, né? A criança deve estar com o braço relaxado ao longo do corpo, e aí a gente vai lançar a bola para ela e ela vai ter que agarrar. A gente vai lançar 5 vezes para ela agarrar com a mão direita e 5 vezes para ela agarrar com a mão esquerda. E aí a pontuação, ela é considerado erro, né? Não obteve êxito. Se ela agarrar menos de 3 vezes das 5 com a mão dominante e menos de 2 vezes com a mão não dominante. Ok? Só são essas 5 tentativas mesmo. A gente vai lançar 5 vezes para ela e aí a gente vai ver se ela conseguiu ou não agarrar a bola, sendo 3 vezes no mínimo 3 vezes com a mão dominante e no mínimo 2 vezes com a mão não dominante. Alguma dúvida sobre o teste de motricidade fina de 2 até 11 anos? Vocês têm alguma dúvida de preenchimento da tabela, alguma coisa? Lembrando que como a nossa criança lá só conseguiu fazer até o de 4 anos, no de 5 anos ela não conseguiu, a gente zerou a tabela dela. Ok? Mas vocês têm alguma dúvida? Acho que não, professora. Só ficava mais interessante se a gente tivesse a vivência, né? E assistir um. Até agora não, professor, tá tudo tranquilo. Pronto, então vamos dar continuidade. Que filha, você esqueceu? Oh, meu Deus. Ó, só um minutinho aqui, gente. Pronto, gente. Vamos lá. Teste de motricidade fina. Ah, é o que o Renê falou realmente. Com a prática, né? Cada vez que vocês. A prática leva à perfeição. Então, no início, vocês ficam meio apreensivos e tudo, mas eu já tenho a lista com o nome de vocês que vão me ajudar a fazer os testes também. Esse eu faço pouco, mas também faço, principalmente porque tem algumas creches, e agora esse ano, não sei como é que vai ficar, mas tem algumas creches que a gente faz o acompanhamento das crianças. Então, a gente faz esse acompanhamento e normalmente nas creches, como a gente não quer ver só a coordenação motora, a gente quer ver como está o desenvolvimento da criança, a gente aplica normalmente o EDM. Ok? Já tem uns nomes aí dos meus auxiliares, meus aplicadores. Vamos lá. Motricidade global. Teste de 2 anos. Teste de 2 anos é subir com apoio em um banco de 15 centímetros de altura e descer do banco. Gente, 15 centímetros, ok? Lembrar, claro, que a criança tem 2 anos. Então, o banco tem 15 centímetros, é um banco pequenininho e tem um apoio, certo? Então, a criança vai subir no banquinho e vai descer. Pode se segurar? Pode se segurar. Aí diz aí que é perto da parede mesmo. Pode se apoiar na parede, não tem problema. Ok? Só isso. A nossa criança lá de 9 anos, ela conseguiu subir no banquinho? Com certeza. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Nossa criança tem a menor dúvida. Então, quanto é que eu coloco lá na tabela? 1. Vamos lá, o próximo, saltar sobre uma corda. Com os pés juntos, saltar por cima de uma corda estendida sobre o solo, sem impulso, e as pernas devem estar flexionadas. Pronto, gente, é um salto simples, ok? Só colocar a corda paradinha no chão, não é aí a corda como da imagem aí, né, que tá em movimento. Então, coloca a corda, e aí a criança vai saltar sobre a corda, com os pés juntos e tudo. Não vai vir correndo nem nada, vai estar parada de um lado da corda, com as pernas flexionadas, e salta para o outro lado. O que ele não considera? Os pés estarem separados, então não pode. A criança também não pode perder o equilíbrio e cair. Se ela perder o equilíbrio e cair, o teste não vai ser considerado com êxito. Ela vai ter 3 tentativas e deve acertar 2 delas. Ok? Nossa criança de 9 anos conseguiu saltar das 3 tentativas pelo menos 2?
Sim. Sim. Ótimo, então ela vai para o teste de 4 anos. O teste de 4 anos é saltar sobre o mesmo lugar. O que ele coloca? Dar 7 ou 8 saltos sucessivamente sobre o mesmo lugar, com as pernas um pouco flexionadas. Então, no espaço que vocês tiverem, vocês delimitam, né? O chão aqui de casa, por exemplo, a cerâmica, ela tem 33 centímetros, acho que é 33. Então, daria tranquilamente para você colocar a criança e ela saltar nesse espaço, né? Que ela não pode, porque ele coloquei saltar sobre o mesmo local, ok? Então, os erros, se os movimentos não forem simultâneos em ambas as pernas, ou seja, ficar com saltitos, né? Uma perna vai primeiro que a outra, apoiando mais em uma perna do que a outra, impulsionando, então não pode. Tem que as duas pernas estarem fazendo movimentos juntos, ok? E a criança não deve cair sobre os calcanhares. Certo? Só isso. Nossa criança Era isso que eu já ia perguntar, se ela tinha que pular com as pontas dos pés ou se tinha que ser com o pé todo no chão. Isso. O salto é para ser com o pé todo no chão. Então, nem Ok? cair com a ponta dos pés e nem cair só com o calcanhar, né? Tem que ser com o pé todo Isso. igual. Mas se ela cair só com as pontas dos pés, se ela cair só com as pontas dos pés, não é considerado erro. Tá certo. A gente pede que ela faça a segunda tentativa e pede para que ela tente fazer os saltos apoiando o pezinho todo no chão. Mas se ela apoiar só com a parte da frente, obtém êxito, tá certo? Só não pode Tá cair certo. sobre os calcanhares, Tá bom. tá Tem bom? limite, Ela tem tem limite, duas. Oi. tem limite de altura, tem, professor? Tem não. Normalmente elas saltam um pouquinho baixo, mesmo a gente diz para elas que não precisa ser muito alto, mas a gente não só diz isso. Vocês vão dar 7, 8 saltos. E a gente pede para elas saltar, às vezes nem diz que é 7 ou 8, a gente diz, olha, para saltar aqui no mesmo lugar. Aí eu tenho também os tapetinhos de EVA que eu coloco, vocês vão saltar aqui nesse tapetinho. E aí elas saltam, e aí a gente vai contando. Quando dá 7 ou 8, aí a gente diz só para ela, ok, pronto. E aí já dá lá o êxito ou não. E aí a gente, se ela não teve êxito na primeira tentativa, ela tem direito a fazer a segunda tentativa. Se ela conseguiu os 7 ou 8 saltos, a gente coloca o êxito. Nossa criança lá de 9 anos teve êxito? Teve? Sim. 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 Sim, vamos botar essa menina aí agora, ela vai arrasar nessa atividade. Vamos lá para o de 5 anos. Gente, 5 anos. Com os pés juntos, saltar sem impulso, uma altura de 20 centímetros, certo? É saltar de um lado para o outro, né? A gente amarra, o que ele coloca? Uma fita elástica, um elástico, a gente amarra, tá certo? De um lado ou do outro, amarra de um lado do outro, uma altura de 20 centímetros. Ah, 20 centímetros é muito baixinho, não sei o que. Gente, é uma criança de 5 anos. Ok? Então, a gente já quer colocar a criança para saltar, já uma barreira, não. Ok? Então, 20 centímetros, a gente coloca o elástico. Por que é importante que seja elástico? Para que não machuque a criança. Se ela cair por cima, né, como se fosse topar e tudo, não se machucar. Então, essa elástica, ela vai saltar sem impulsão, quer dizer, sem impulsão não, gente, é lógico que ela vai dar impulsão, acho que até eu tenho que ajeitar o que está escrito no slide. É sem a corrida para impulsão, ok? Claro que ela vai dar impulsão, ela não tem como saltar sem impulsão, né? Né, Michelezinha, por favor, me ajude. Vamos lá. Então, o que ele coloca que é erro? Se tocar no elástico, bater o pé no elástico, errou, não é considerado erro. Se ela caiu, foi saltar para o outro lado, mas não caiu direitinho, né? Ela caiu realmente, ela não pousou direitinho. Então, ela caiu, não teve êxito. Tocar no chão com as mãos, também não, né? Perdeu o equilíbrio,
na hora que lá pousou, né? Perdeu o equilíbrio, botou as mãos no chão. Também não é considerado válido, ok? Então, tem que saltar com os pés juntos de um lado para o outro. Tem 3 tentativas e 2 ela deverá acertar. Nossa criança acertou ou não? Vocês entenderam esse teste? Desculpa, entenderam o teste? Sim. Entendi. Pronto. E aí, nossa criança teve êxito ou não? Nossa criança, Teve. ela tá um pouquinho acima do peso, mas ela conseguiu. É verdade. Já tinha esquecido esse detalhe. Mas ela conseguiu. Ótimo, Renê. Vamos lá. Pronto. Aí ela passou para o teste de 6 anos, que é caminhar em linha reta. São 2 metros, gente. O que ele coloca? São 2 metros com os olhos abertos. Então, ela vai se posicionar, tá certo? E aí, ó, que ele coloca? Ó, alternar um calcanhar com a ponta do outro pé. Então, é aquele movimento que a gente faz encostando. Esses 2 metros, ela vai fazer um pé encostando no outro. Sabem como é, né? Visualizar um pezinho aqui, cadê? Um pezinho encostando no outro. Quer dizer, aqui são 2 mãozinhas, mas um pé à frente do outro, encostando o calcanhar na ponta, né, do outro pé. Ok? Então, são 2 metros que ela vai ter, vai fazer esse percurso nesse movimento. O que ele considera como erro? Afastar da linha, ou seja, não ir sobre a linha. Balançar, gente, é desequilíbrio, né? Teve o desequilíbrio. Afastar um pé do outro, ok? Não tem problema se ela se equilibrar, ajudar a se equilibrar com os braços aqui, na lateral, né? Do corpo, não tem problema, ok? Então, afastar um pé do outro também, ela deve ir com os pés, como eu falei, um encostando no outro sempre, nesse percurso de 2 metros. Então, se ela não conseguir fazer, vocês vão colocar que ela não teve êxito. Ela tem 3 tentativas para conseguir realizar. Ela conseguiu realizar, a nossa menina de 9 anos? Sim, professor. Sim, ela conseguiu. Ela é ótimo. Então, ela vai para o teste de 7 anos. Como é o teste de 7 anos? Ela vai saltar com uma distância de 5 metros, com a perna esquerda, a direita deve estar flexionada, e nessa posição, vocês conseguem ver essa imagenzinha que eu coloquei aí? Sim. Sendo que nessa imagem, essa imagem aí, o homem, né, o menino, sei lá, tá com os braços para trás, mas ele coloca que os braços devem estar ao longo do corpo, ok? Então, ele faz com a perna e depois faz com a outra, enquanto a outra perna fica flexionada. Ele diz que intervalo de uma perna para outra perna de 30 segundos. Esse é o exercício. Se a criança conseguir fazer 5 metros com a perna e 5 metros com a outra, ela obtém êxito. Se não conseguir fazer, não obtém êxito com a outra perna. A nossa criança, ela conseguiu fazer com a perna direita? Sim. Sim. E com a perna esquerda, ela conseguiu? Sim. Sim, também? Então, ela vai ter pontuação 1. Né? Com as 2 pernas, ela teve esse, então, pontuação 1. O próximo teste é o teste de 8 anos, que ela vai saltar 40 centímetros. Lembram lá que a outra, o teste era o quê? De 4 anos? Não, era de 5 anos. Elas saltavam 20 centímetros. Agora, com 8 anos, elas vão saltar. É o mesmo movimento, ok? Sendo que agora o elástico é colocado a 40 centímetros do solo. Certo? Mesmo teste, os erros se forem iguais. Nossa menina conseguiu saltar os 40 centímetros.
Infelizmente. Conseguiu, não? Tadinha. Então, ela parou aí no teste de 8 anos. Mas eu vou explicar para vocês os outros, claro, né? Então, vamos lá. O de 9 anos, ó. Saltar no ar. Deve-se flexionar os joelhos para tocar nos calcanhares com as mãos. Sabem como é, né? O salto no ar e toca. A criança vai saltar no ar e vai tocar os calcanhares com as mãos. O erro é se ela não conseguir tocar os calcanhares. Ok? Porque saltar, eu vou dizer que normalmente a criança vai conseguir, né? Até criança de 2 anos, ela já salta. Mas não para tocar os calcanhares. Ok? Pronto. Então, ela tem 3 tentativas. Ela vai tentar... Fez o primeiro salto, não tocou os calcanhares. Tenta mais a segunda e mais a terceira vez. O de 10 anos. Com aquele teste que a gente fez nesse instante, que a gente mostrou, que foi esse teste de 7 anos, né, que eles chamam de pé manco, eu nem gosto desse termo, mas tudo bem. Sendo que agora ele vai estar, ele vai estar com a caixa de fósforos. Aí o que ele diz? Que essa caixa de fósforo, para iniciar, meu Deus, tem um erro no slide, gente. Eu nem vi. De manhã não cheguei até aí, não. Por isso. Que eu sempre vejo os erros de manhã. Vamos lá. Ó, o joelho, a caixinha deve estar 25 centímetros afastada do pé. E aí, ela vai ter que percorrer os mesmos 5 metros. Sendo que agora, eu vou dizer que ele vai levar a caixinha, né? Ele vai tocando essa caixinha até ultrapassar os 5 metros. Ok? Ficou claro esse teste, como é? Eu gosto tanto de aula ao vivo, porque lá vocês iam fazer o teste. Aí é mais fácil para demonstrar, né? Eu não demonstro quase nenhum, mas eu Não vai sempre dar peço alguém certo. para demonstrar. Ele vai tipo que chutando ou só empurrando? Isso, ele vai como se fosse chutando, né? Ele salta. A primeira vez, a caixinha vai estar 25, a caixa de fósforo vai estar 25 centímetros de distância. Então, o primeiro salto que ele vai dar vai ser esse de 25 centímetros, né? Para poder ele já tocar na caixinha com o pé, aí a caixinha vai mais para frente. E aí ele vai chutando, né? Vamos usar esse termo, a caixinha até o outro lado, que é esses 5 metros. Quando é que ele considera erro? Se tocar no chão com outro pé, né? Descer o outro pé, certo? Se exagerar no movimento com os braços, né? A criança está lá, então ficou exagerando os movimentos com os braços, então também considera. E ultrapassar com a caixa mais de 50 centímetros do ponto fixado. E falhar no deslocamento da caixa. Por que esses 50 centímetros? Gente, porque a criança ela tem que conseguir ir chutando a caixinha, mas que ela faça isso cada vez que ela salta. Então, se ela joga a caixinha muito longe, ela não iria conseguir, num próximo salto, chutar a caixa novamente. Por isso que ele coloca essa observação aí, que ao final a caixinha não deve estar a 50 centímetros a mais do que o ponto desse de 5 metros que foi fixado no início. Ok, esse teste aí. Tá vendo, Eduardo? As aulas ao vivo, elas são boas. Eu gosto demais. Eu faço muito curso em EAD como aluna, até porque meus horários não me permitem mais fazer aulas presenciais, né? Já tem algum tempo. Quer dizer, mais ou menos, né? Faço poucos, mas eu gosto de aula
EAD, gosto de aulas online, muitas coisas, mas em algumas eu sinto muita falta, e principalmente eu vejo que o nosso curso, ele tem essa parte mais mesmo, que eu vou dizer, prática, eu até fico pensando, tem curso de educação física à distância, totalmente EAD, né? Eu acho que até já falei para vocês. Eu também, ao vivo que eu falo é das presenciais, eu também, Eduardo, ao vivo é das presenciais que eu falo. Eu fiz um ano EAD, professora. Oi? Eu fiz um ano de educação física EAD e desisti. Pois é, assim, tem alguns cursos, por exemplo, eu sou professora de pedagogia também. Não é que o curso de pedagogia é melhor que seja à distância, não, eu prefiro que todos sejam presenciais, mas eu não vejo que tem tanto prejuízo, claro, se a pessoa for interessada em ter aulas EAD e aulas presenciais, porque a gente tem uma dinâmica diferenciada. Agora, na educação física, realmente eu sinto muito mais falta. Embora eu prefira todas presenciais, viu, gente? Prefiro demais. Demais, demais, demais. Mas vamos lá. Com 11 anos, entenderam, né? O teste lá da caixinha. Então, 10 anos. E o teste de 11 anos é saltar sobre uma cadeira de 45 a 50 centímetros, a uma distância de 50 centímetros. Aqui do móvel é só para a cadeira estar sustentada, então, entendeu? O encosto será sustentado pelo examinador, para que a criança não tenha medo, ok? Então, ela vai saltar sobre a cadeira. Tem 3 tentativas para conseguir. E a cadeira de 45 centímetros a 50 centímetros. Deixa eu só ver aqui. No site, alguém abriu o site, teve a oportunidade, porque eu botei esse material aí, acho que foi na semana passada. Eu aproveitei que tive um tempinho de folga, entre aspas. E aí eu coloquei um material para vocês. No site, não tem o EDM com crianças, mas tem uns vídeos também, assim como tem no ProESP, tem esse teste feito com idosos. Olha, o kit, R$ 1.190. Eu estou abrindo aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês se interessarem de procurar o. Opa! Olharem depois o site. Eu disponibilizei já lá o link para vocês olharem, viu? Aqui, ó. É o mesmo, gente. Como eu falei no início da aula, quem não estava no início da aula, ok? É o mesmo teste que é o EDM, a escala de desenvolvimento motor, é o mesmo teste que é a escala motora para a terceira idade, tá aqui, ok? Aí aqui, ó, os testes, vocês já estão vendo? Sim. Pronto, aí aqui, ó, o teste aqui, o que ele está falando, 9 de 14, é o teste da caixinha de fósforo, ok? E aí aqui, ó, o teste, esse que eu estava mostrando para vocês, que é o teste da cadeira, que era o último que eu estava explicando. Vixe, aqui apareceu para vocês que o vídeo não está disponível. Apareceu. Pronto, aí tá abrindo aqui, ele direcionou. Para você está aparecendo o que está aparecendo para mim? Tá, vídeo Não, né? indisponível. Tá, professora? Vídeo indisponível. Não, é porque para mim eles direcionaram para o YouTube. Ah, então não, Quando tá eu não. botei. Pois é, não, ainda bem, gente, porque aqui no meu YouTube, se vocês o que apareceu? Au, miau. As coisas aqui do Noah. Viu? Pronto, eu ia. Só porque eu ia mostrar, ó, aí o Rosaneto, vou já mandar um e-mail para ele.
Deixa eu ver aqui, aproveitar e olhar logo o outro. Olha, aqui está aparecendo, estão vendo, né? Todos aqui como se tivessem indisponíveis. Para mim também apareceu aqui quando eu abri. Indisponível? Foi. Pois é, então não sei, mas eu vou mandar até e-mail para ele, que pode ser que ele nem esteja, eu vou dizer que sabendo. Aí, agora eu coloquei aqui, né, do EDM, apareceu aí a menininha, ó, fazendo. Eu queria mostrar o da cadeira, mas é só saltar sobre a cadeira, gente. Aí é a menininha que vocês estão vendo, né? Olha, tá fazendo o teste do nó. Ok? Então aí, gente, ó, o tamanho da agulha, né? Que vocês não queriam dar aquela agulhinha bem fininha para criança, não. Mas aí depois vocês olham, ó, da EDM, eu acredito que todos estão disponíveis. Então, depois vocês olhem, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu já postei lá hoje, aproveitando que eu falei sobre isso, eu já postei lá hoje sobre os testes, vocês viram? Deixa eu parar aqui. Viram? Sim. Sim. Vi, professor. Que eu separei, né, os grupos e o que cada um ia fazer, tudo direitinho. Gente, nossa aula aqui, esses testes, meu Deus, consomem muito tempo de aula. Mas vamos lá. Pelo nosso tempo de aula, a gente acabou a aula, né? E aí a gente só viu 2 testes, que a gente terminou até o de motricidade. Vimos de motricidade fina e de motricidade global. E de manhã, que eu só vi o de fina. Na próxima aula, a gente vai terminar esse teste e vai ver os testes de adultos, como eu coloquei lá, chamando teste de adulto. Por que eu coloquei assim? Antes de quarta-feira, gente, eu acredito que amanhã, eu não sei porque é feriado, mas eu acredito que sexta-feira eu já disponibilizo para vocês quais são os testes que eu coloquei lá que é de adulto. Por quê? Esses outros eu já disponibilizei e já expliquei. E tem como vocês verem. Os testes de adulto, gente, um é o de resistência, que é o de 6 minutos, o outro é o de flexibilidade. Eu acho que são 6 testes no total, agora eu não estou lembrando. Sei que é o de resistência, o de flexibilidade. Tem o teste abdominal, o de burpee. Então, acho que são 6 testes. Eu vou colocar lá para vocês, porque aí vocês têm digamos, a oportunidade, né, de quem quiser já iniciar ou fazer antes da próxima aula, já pode iniciar, tá certo? É caríssimo, Riane, o kit, mas é facinho de produzir. Eu tive uma orientanda que ela aplicou com mais de 400 crianças, e aí ela mesma produziu o kit, né? Ela fez o kit, ficou ótimo. Claro, algumas coisas, a bolinha ela comprou R$1, né? A bolinha de 6 centímetros de diâmetro. Aí ela comprou até foi 2 metros de elástico para poder fazer os testes lá dos saltos, coisinhas assim, e eu vou dizer que saiu super em conta. Eu não lembro agora, mas eu lembro que ela disse, digamos, dos R$1.190, né? Ela não gastou os 190. Foi menos de R$100. Os cubinhos ela comprou, ela não fez. Uma agulha, gente, sei lá, 10 centavos. Não, gente, não vamos nem pensar nesse kit, né? Mas lá na faculdade eu consegui fazer com que a faculdade comprasse, depois de bem uns 6 anos pedindo, mas deu certo, né? Mas não vem a cadeira não, viu, Daisy? No kit dele... Não, Riane, eu disponibilizei lá, como eu disponibilizei o material todo, ó, lá no, eu não coloquei, mas eu posso colocar os slides, ok? Mas como eu disponibilizei esse material aqui, eu vou abrir agora para vocês, só para vocês verem. Vale, eu não lembro agora onde foi que eu salvei o material. Peraí, só um minutinho, gente, que eu acho que foi aqui.
Que eu tô com o computador emprestado, né, meu povo? Aí eu não posso ficar salvando muitas coisas no computador alheio. Peraí que eu vou encontrar. Que aí, gente, eu salvei lá para vocês. Tem no site. No site, eu baixei do site do Rosa Neto e tem todo esse que está no slide, tem no material que está lá. Não lembro agora o nome, como minha tá fechado, mas eu coloquei lá tanto o manual de avaliação motora quanto as sugestões de atividades. Então, o manual de avaliação, vou abrir aí para vocês, tá abrindo aqui no meu, eu vou abrir para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês ver. Pronto, se vocês conseguem ver, só um guia. Que tá nesse. Pronto, ó. Esse manual, ó. Tá vendo? Estão vendo? Sim. Estão vendo? Pronto. Então, esse manual, gente, esse manual, ó, ele já tem explicando tudinho. Bem explicadinho, ó. Aqui os labirintos que ele disponibiliza, ok? Pronto, ó. Por isso que eu não coloquei o slide, porque como eu disponibilizei esse material, que já é completo, não é... Olha, ó, o alvo, a bolinha, tudo, ó. Os testes, tá vendo? Gente, então, como eu disponibilizei esse material para vocês, eu não postei os slides, mas eu posso postar. Tá certo? Então, eu vou corrigir só aqueles 2 errinhos que eu vi no slide. E aí, eu posto lá para vocês, ok? Se vocês tiverem, até sexta-feira eu posto lá quais são os testes dos adultos. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês mandam para o meu e-mail, ou vocês mandam perguntando, que aí eu tiro a dúvida de vocês. Ok? Quem ainda não falou aí comigo no chat, coloca aí para eu colocar a presença. Ok, gente? Então, boa noite. Vou encerrar aqui a aula. Boa noite, até quarta-feira. Tem alguma pergunta ainda? Alguma colocação, observação? Não? Pronto? Presença em todos, viu? Até nos intrusos. Certo, gente? Ah, só uma coisa. A Evanice disponibilizou lá um link para vocês participarem de umas atividades que a Unifanó está promovendo. Está bem interessante, gente, se vocês puderem participar, ok? Então, encerrando aqui. Boa noite. Até quarta-feira. Tchau.